Abrindo sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo de número 35. Lucas 10, 35. Aliás, desculpa, 25. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o roubaram, despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o como meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo: moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei, quando voltar. Qual, pois, dos 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. E eu peço que o Senhor, ó Deus, ó Senhor, venha nos dar graça e que o Senhor venha usar dessa palavra para falar conosco, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, essa palavra, Deus tem plantado ela no meu coração há alguns dias. E o que eu vou pregar aqui hoje, eu falo como Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, quando ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Não penso que o que eu já tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho firmemente para a frente, avançando para as coisas que estão adiante de mim. E eu prossigo para o alvo. Eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã, sobre um tema muito importante e muito profundo. E um tema que traz resultados. E quando eu falo assim, eu imagino que eu ainda não alcancei, porque é fácil falar que tem. O desafio é mostrar os resultados disso. A Bíblia diz em Lucas que Jesus conta uma história de um homem que estava passando por um determinado lugar, e a Bíblia diz que esse homem, ele descia de Jerusalém, estava indo para Jericó, e esse homem, então, ele foi assaltado. E os assalteadores, os assaltantes, esses homens deixaram ele como que meio morto. Espancaram, levaram o que ele tinha. E diz a Bíblia que ao ficar caído ali, veio então um sacerdote, alguém do templo, a referência do homem de Deus.
E ao passar ali, ele viu aquele homem caído. Mas ele olhou para aquele homem e disse para si mesmo: eu não posso atendê-lo agora, eu não posso fazer nada por ele. Ele passou, e diz que ele passou de largo, ele passou distante. Logo depois vem um levita. Os levitas eram a tribo que simbolizava Deus, porque quando todas as tribos receberam herança, os levitas não receberam, porque a herança dos levitas era o Senhor. Então estes eram aqueles que carregavam uma arca da aliança. Estes eram aqueles que iam à frente, símbolos de homens e de Deus. Mas o levita, ao passar ali, não tenho tempo para mexer com esse homem não, e ele também passou de largo. E de repente então vem um samaritano. O samaritano, ele não combinava muito bem com Israel, com os israelitas. Haviam algumas divergências, até mesmo religiosas. Em João 4 você vai ver que quando Jesus prega para a samaritana, ela faz algumas colocações sobre lugar de adoração e tal. Então aquele samaritano era o improvável. Ele não era a referência de Deus, pelo contrário. Ele era a referência de gente distante de Deus para os judeus. Mas ele então vê a situação daquele homem caído, e vai até aquele homem, e ali ele começa um processo de ajuda. E a Bíblia fala desse processo de ajuda. A Bíblia diz que ele se aproximou, colocou sobre as suas feridas azeite, colocou vinho, e colocou ele amontado sobre o seu cavalo, e ali ele o levou, eu digo cavalgadura, a Bíblia não fala que é cavalo, né? Eu suponho, né? Porque a Bíblia fala cavalgadura, então pode ter sido um camelo, sei lá o que foi, ou um jumento, mas o fato foi que ele o transportou até uma hospedagem. E lá então ele pagou as diárias para ele, para que o dono da hospedaria cuidasse dele. E Jesus então, para falar do amor ao próximo, Jesus fala desse homem que fez isso. Mas o que mais me chama a atenção é o versículo 33. Quando a Bíblia diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. É sobre isso que eu quero falar hoje. Íntima compaixão. Não é apenas compaixão. É íntima compaixão. O texto que Jesus fala da íntima compaixão, o texto que fala de da segunda parábola mais conhecida da Bíblia, porque a primeira é a do filho pródigo, a segunda do samaritano. Essa passagem, ela está aonde? Em Lucas 10. E quando você para analisar em Lucas 10 nos fala de 3 episódios. O primeiro episódio é a missão dos 70. É o envio para achar o homem da paz, para se instalar dentro daquela casa. E Jesus diz, quando você levar a paz, se houver um filho da paz, ele vai receber a paz. Jesus então dá as instruções para os discípulos, instruções essas que nós estamos baseando para fazer esse projeto. Logo depois, Jesus fala do samaritano, mostrando que a íntima compaixão, que prega o evangelho, leva a palavra, quem tem íntima compaixão. E logo depois, Jesus vai para Betânia, ele vai para a casa de Marta e de Maria, e lá em Betânia, Marta, provavelmente preparando um lanche, estava acontecendo uma reunião de célula ali com Jesus, e Marta disse: Senhor, manda que minha irmã faça alguma coisa, porque só eu trabalho nessa casa. E Jesus então diz para Marta: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Sabe, essas 3 passagens, elas estão interligadas no capítulo 10, porque parece que tudo tem o mesmo conteúdo. Íntima compaixão. O que é a coisa só que Jesus queria de Marta? Íntima compaixão. É justamente isso que eu e você precisamos ter. Só que, muitas vezes, nós confundimos, e porque confundimos, aquilo que deveria ser somado acaba sendo dividido. Acaba sendo colocado em oposição, que é paixão e compaixão. São coisas diferentes.
Nesse texto nós vemos um levita apaixonado. Nós vemos um sacerdote apaixonado. Por quê? Porque são homens que estavam servindo na casa de Deus, que tinham paixão por Deus. É aquilo que nós dizemos: Senhor, nós te amamos, Senhor, nós temos paixão pelo Senhor. Esses homens, eles tinham uma identidade, eles serviam na casa do Senhor, mas eles não tiveram uma atitude. Já o samaritano, ele tinha identidade e ele também teve atitude. Então, eu e você precisamos entender uma coisa: a nossa paixão vertical, a nossa paixão por Deus tem que gerar em nós, horizontal, compaixão pelo perdido, compaixão pelo próximo. Mesmo porque, na cruz, nós recebemos 2 documentos. Existem 2 documentos importantes na vida de um homem. E na cruz nós recebemos 2 documentos. O primeiro, identidade. Jesus na cruz nos deu uma nova identidade. Somos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo que a cruz nos dá uma identidade, a cruz também nos dá uma carteira de trabalho. E de pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos de todas as nações. Então nós recebemos uma identidade e uma carteira de trabalho. A pergunta que eu faço é: você tem usado as duas? Ou você apenas diz que tem uma identidade cristã, mas é sua carteira de trabalho, que te habilita a pregar, a discipular? Cadê ela? É justamente isso que eu e você precisamos entender. Por quê? Porque o sacerdote e o levita, eles usaram a carteira de identidade, mas não colocaram a carteira de trabalho para funcionar. É o erro que muitas vezes nós cometemos. Os homens do templo têm paixão, mas aquele que vai para a rua, ele tem compaixão. Ele tem compaixão. É interessante falar sobre isso. Pastor, mas o que é compaixão? Compaixão aparece 83 vezes na Bíblia. 83 vezes. 65 no Antigo Testamento, 18 no Novo Testamento, sendo que das 18, foram 11 proferidas pela boca de Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Compaixão não é uma coisa, não é uma doutrina nova. A palavra compaixão, ela é formada por 2 palavras. Eu achei muito interessante isso no latim. No latim, por 2 palavras, que é cum partire. Cum partire. E o que significa cum? O que significa partire? Cum quer dizer com. Partire, sofrimento. Sofrer. Com sofrimento. Ou seja, paixão é sofrer com. Diga comigo: paixão é sofrer com. Então, paixão é a capacidade que a gente tem de sofrer com a outra pessoa. Sabe, isso aí é uma coisa que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Quando você nasce com compaixão. Eu vou te dar um exemplo. Como é que funciona isso em você? Me veio um exemplo muito doido aqui agora. Mas vamos lá. Os maduros me entendem, os meninos me critiquem. Eu digo menino na fé. Suponhamos que você está assistindo uma partida de futebol. E aí um jogador vai dar um chute na bola e ele erra a bola e acerta no meio das pernas do outro jogador. Você já sentiu compaixão aí agora? O que a gente faz? Ai! Sim ou não? Sim ou não? Ai! Aquele momento que você fala assim, ai! Você está sentindo a dor do outro. Como a fé. A fé é uma coisa natural em nós. Todo mundo tem fé, até o ateu, que tem que ter muita fé para acreditar que Deus não existe. A compaixão também é uma coisa que Deus nos fez com ela. E nós precisamos desenvolvê-la. Quando a gente vê uma situação, ou outro exemplo, alguém põe a mão ali e fulano fala assim, eu vou cortar sua mão com um machado. E quando ele levanta a mão e ele vai dar aquela machadada, você imediatamente, ai! Você está sentindo a dor do outro. Existe em nós. Mas a compaixão que Jesus está falando não é a compaixão. É a íntima compaixão. Essa íntima compaixão no grego,
Ela é traduzida pela palavra esplagnossomai. Que doideira, hein? Esplagnossomai. Meu Deus, que palavrão é esse, pastor? Esse palavrão está relacionado às vísceras. Um sentimento que dói nas vísceras. Ou seja, compaixão, íntima compaixão, é um sentimento do coração. É um sentimento que dói até nas tripas. Melhor dizendo, para você entender. É um sentimento que envolve tudo. Compaixão não é dó. Compaixão não é pena. Tadinho, estou numa dó dele. Ai, que pena. Não. Compaixão não é pena. Compaixão não é dó. Compaixão é muito pelo contrário. É algo que me leva a sofrer com. É algo que me leva a ter o mesmo sofrimento daquela pessoa. Compaixão é a semente para milagres. Compaixão é a força motriz da ação de Deus para a provocação de milagres na nossa vida. Todas as vezes que Deus agiu em favor do seu povo, Deus agiu com compaixão. As situações que a Bíblia diz, por amor, tem uma passagem, eu li outro dia, quando Deus fala que ele livrou o povo das garras dos babilônicos, Deus diz, não é por vocês que eu faço isso. Eu acho que é Ezequiel 36 que fala. Não é por vocês que eu faço isso, mas é por amor de mim mesmo. Deus faz isso por compaixão. Êxodo 3, 7 fala que quando o povo hebreu estava ali, escravizado no Egito por séculos, a Bíblia diz que Deus se compadeceu do seu povo, ouviu o clamor do seu povo. E aí então, com braço forte e mão estendida, posteriormente Deus os livra. Quando você começa a estudar os milagres de Jesus, os milagres que Jesus operou, eles eram antecipados por compaixão. Marcos capítulo 1, versículo 41, quando Jesus está diante de um leproso, a Bíblia diz que Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou e lhe disse, quero ser limpo. Ouça isso. E Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão. Não foi apenas, e Jesus tocou nele, e estendeu a mão e ele foi curado. Não, não. E Jesus com grande compaixão. É a grande compaixão que leva milagres a acontecer na sua vida. É a grande compaixão que leva Deus a usar você como uma ferramenta nas mãos dele. É a grande compaixão que te dá a credencial de homem e mulher de Deus. É a grande compaixão que atrai os dons espirituais. Mesmo porque dons espirituais não são ornamentos. Dons espirituais são ferramentas. Eu não tenho dom para ficar aqui, vamos ver quem tem mais dom? Ou eu ou você? Não. Dom espiritual não é ornamento. Dom espiritual é ferramenta. Para você trabalhar, para que o reino avance. Então é a compaixão que atrai os dons. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Compaixão foi um aspecto evidente, registrado na vida de Cristo. Mateus 14, 14 vai dizer, e Jesus viu uma grande multidão, e tomado de compaixão, curou os seus doentes. E tomado de compaixão. A Bíblia diz uma outra passagem que Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu delas, porque os via como pastor que não tem ovelhas. Compadeceu. A compaixão é algo extremamente importante quando se fala de milagres, quando se fala de ação, quando se fala de amor. Não tem como separar a compaixão disso. Eu estava meditando numa passagem, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 15. Eu não vou ler, mas eu vou narrar essa história. Jesus estava indo com uma multidão com ele. E os discípulos o acompanhavam, e eles estavam ali. E é muito possível que naquele momento havia um louvor, uma adoração, e o povo glorificando a Deus. E havia aquela multidão acompanhando Jesus, e o povo glorificando ao Senhor. É possível que isso aconteceu numa esquina. Aí narro e conjecturo eu. E aí quando eles viram a esquina, eles se deparam com uma outra grande multidão.
Só que era uma multidão. Isso aconteceu em Naim, na cidade de Naim. Só que quando eles se deparam com essa multidão não tinha o mesmo espírito que a multidão de Jesus. Na verdade, era um féretro. Eles acompanhavam uma viúva que havia acabado de perder o seu filho. Era uma multidão em luto. Era uma multidão cabisbaixa. Era uma multidão que chorava. Era uma multidão que olhava talvez para aquela mulher e dizia: como que uma pessoa tão nova, pode ter partido assim? Essa semana nós tivemos uma história assim, né? Eu tive lá no velório, um grande amigo que é o pastor Patrocínio, e ele perdeu uma filha. Há 2 anos atrás eu tive com a Patrícia, filha dele, estive orando com ela, conversando com ela, no hospital. E agora, recente, a gente tem essa notícia, e eu falava com o pastor, pastor, sabe, a morte é uma coisa que a gente não se acostuma, mas essa questão quando inverte, ao invés do filho enterrar o pai ou a mãe, quando é pai e mãe enterrando filho, sabe, isso dói muito, porque inverte todo o processo. E era a situação aqui agora de Lucas. Uma mãe que já era viúva, claro, o marido tinha morrido, agora ela está com o seu filho. Provavelmente era o filho que cuidava dela, provavelmente era o filho que tratava dela, provavelmente era o filho que fazia, né, todas as despesas, ou cobria todas as despesas da casa, era o homem que sustentava aquela casa. E agora a mãe está enterrando esse filho. E do outro lado vem uma multidão gritando: Hosana ao filho de Davi, cantando, né? E na presença eu dançarei, eu pularei, eu cantarei, cantando louvores, júbilos. E de repente eles encontram com uma outra multidão. Choro, luto, perda. Jesus, movido de compaixão, ele não suporta isso. Ele para a sua multidão, cala os louvores e vai até o encontro daquela outra multidão, a multidão que estava indo para o cemitério. E a Bíblia diz então que ele vai até o defunto, até o menino, até o garoto, o rapaz que estava morto. E ele ressuscita o morto e entrega a mãe dele. Interessante é que a Bíblia diz que, quando isso acontece, as pessoas que ali estavam, eles então passaram a dizer o seguinte: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Sabe, irmãos, quando isso acontece, quando esse fato acontece, e o menino ressuscita, a multidão do choro, a multidão da lágrima, a multidão da perda, a multidão do luto, a multidão que caminhava ao cemitério, lugar de morte, agora aquela multidão começa a sorrir e alegrar e se ajunta com a multidão de Cristo. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não havia previsto isso. Jesus não previu o que ia acontecer. Ele estava passando pela estrada e de repente encontra aquela procissão fúnebre. Júbilos de louvor versus choro do luto. E aí eu fico imaginando, antes de Jesus tocar o menino, eu fico imaginando os discípulos: mestre, mestre, por favor, Senhor, Senhor. O que foi? Não toque nele, ele está morto, Senhor. Por quê? Porque para o judeu, quando ele toca no defunto, ele fica impuro. São 7 dias de purificação. São 7 dias para se limpar. Se Jesus tocasse no defunto, Jesus ficaria impuro na cabeça dos discípulos. E o pior, talvez a razão nem fosse essa dele ficar impuro. Seria o fato deles ficarem longe dele por 7 dias, porque eles não poderiam estar junto com ele, porque agora ele está impuro. Só que o que eles esqueceram nesse momento, o que não passou na cabeça deles, é que quando Jesus toca, tem vida. Aonde Jesus toca, tem vida. Eu e você precisamos entender isso. O toque de Deus dá vida, mas o toque de Deus também mata. Jesus não tocou na figueira e a figueira morreu?
Agora Jesus toca no defunto, o defunto vive. Para mostrar para mim e para você que a mesma Bíblia que dá vida também mata. É por isso que eu e você não podemos brincar com isso aqui. É por isso que eu e você temos que ter consciência de que nós vamos dar conta disso aqui. Nós precisamos entender isso. A Bíblia que dá vida também mata. Imagina a família de Judas, que suicidou-se. Foi depois que conheceu esse tal de Jesus que a vida virou um inferno. Sim ou não? Foi depois que conheceu Jesus que ele suicidou. Antes estava tudo legal, Judas era um menino tão bom. Mas foi conhecer esse evangelho, se matou. Quer dizer, para a família de Judas, provavelmente, o evangelho era a pior coisa que podia acontecer. Por isso que o evangelho não faz bem para todo mundo. Pastor, você tem um versículo aí para falar isso? Tem, Lucas. O próprio Lucas mesmo, vamos para Lucas 11. Quando a Bíblia diz assim, quando um espírito imundo sai de um corpo, ele anda por lugares secos e áridos, não encontrando, volta para aquele corpo e leva consigo mais 7. Quando a casa está adornada e vazia, ou seja, quando o corpo está vazio. Ou seja, para que o espírito imundo saísse, o que aconteceu? Para que o espírito imundo saísse, alguém teve que ir lá e expulsar o demônio. Ou seja, alguém foi lá e levou a palavra. Mas ele não permaneceu na palavra. O demônio que saiu voltou e trouxe mais 7. E aí ficou pior do que o primeiro estado. O que eu e você precisamos entender é isso. A Bíblia que mata, a Bíblia traz vida. Eu e você precisamos entender isso. Jesus era movido por compaixão. Compaixão. Essa compaixão que eu e você devemos buscar. Essa íntima compaixão. Porque quando a gente tem essa compaixão, pastor, quando eu sei que eu estou cheio de compaixão. Já sei. Fulano que é cheio de compaixão é aquele que faz muito bem para os outros. Isso pode ser um sintoma, mas não é tudo. Como que eu sei que eu estou cheio de compaixão? Sabe quando? Eu vou te dizer. Eu estou cheio de compaixão é quando eu começo a julgar menos. Porque quem tem compaixão, olha com um olhar acolhedor. Quem não tem compaixão, olha com um olhar julgador. Você está entendendo? E foi justamente isso que aconteceu. O olhar do sacerdote e do levita foi um olhar julgador. É quando eu olho para uma pessoa cheia de tatuagem, eu já imagino 1 milhão de coisas daquela pessoa. No ato de julgamento. É quando eu olho para uma pessoa com uma roupa imoral, indecente, sei lá como você quer chamar, e eu julgo aquela pessoa. Quanto mais compaixão, menos julgamento. E a gente julga o tempo todo. Você olha as pessoas, você julga pessoas por aquilo que elas estão fazendo, você julga as pessoas por aquilo que elas estão falando, você julga as pessoas por aquilo que elas estão vestindo, você julga as pessoas por aquilo que eles estão comendo, você julga as pessoas até por aquilo que elas estão comprando. Tem gente que se encontrar com você no supermercado, ele olha o seu carrinho para ver o que você está comprando. Nossa, fulano, olha lá. Meu Deus, está levando lá Gatorade. Para que isso? Para que isso? Que rico, olha lá, dando de rico. Só que ele não sabe que dentro da casa dele tem uma pessoa com anemia, doente, que está vomitando, que está tendo diarreia, que está com uma virose, que está passando muito mal e que precisa de tomar um Gatorade. Quem está entendendo? A gente precisa parar de julgar. Essa é a minha luta. Essa é a minha luta. Essa é a minha luta. Eu preciso parar de julgar. Compaixão. Quanto mais presença de Deus você tiver, mais compaixão você vai ter. Compaixão é a força que move Deus. Interessante que a compaixão, ela libera hormônio, um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio da ocitocina, ele é o hormônio do bem-estar. Ele é o hormônio da felicidade. Ele é o hormônio que dá uma sensação de prazer, de realização.
Quanto mais ocitocina você tem, menos cortisol você tem, que é outro hormônio, menos tristeza e menos depressão você sente. Então eu vou te explicar como é que isso acontece. Quando é que eu tenho muita ocitocina? Quando é que há uma grande liberação de ocitocina no meu corpo? Eu vou dizer para vocês, quando você sai daqui hoje e vai lá no hospital, vai no quarto de uma pessoa que está doente, e você vai lá e prega para aquela pessoa e ora por ela, quando você sai dali, como é que você sai? Gente, que trem mais bom que me aconteceu. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. Não é assim que você fala? Quando você mata a fome de uma pessoa que está com fome, quando você veste alguém que está passando por necessidade, quando você faz um ato de bondade, é um ato de compaixão, esse ato de compaixão libera ocitocina, você se sente uma pessoa realizada, uma pessoa, sabe, está tudo ruim ao seu redor, mas dentro de você fala, gente, não tem dinheiro que pague o que eu estou sentindo aqui agora. É o que o salmista disse no Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, com sorriso. Por quê? Porque é essa sensação. Sabe, é isso que vai acontecer com aqueles que estão envolvidos com a casa de paz. Cada vez que eles saem daquela casa, que eles pregam ali, oram para aquelas pessoas, eles saem, gente, que coisa mais gostosa do mundo. Não tem dia que paga isso, não. É aquele prazer, e que não para ali, né? Porque é uma causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Depois, de repente, você vê aquela pessoa aceitando Jesus aqui na igreja, vem de novo. Depois você vê aquela mesma pessoa descendo as águas, vem de novo. Passando o encontro com Deus, vem de novo. Por quê? Porque você fala, puxa, Deus me colocou na história dessa pessoa, porque tudo isso está acontecendo com ela, começou comigo lá na casa dele aquele dia. Eu e você precisamos entender uma coisa. Compaixão pede atitude de se importar com o outro. Compaixão gera isso. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então diz para ele, se tu me amas, então, apacenta as minhas ovelhas. Tenha compaixão. Apacenta as minhas ovelhas. Pastor, como que eu consigo sentir essa compaixão? Quando? Como? É questão de entendimento. A primeira coisa, se você quer sentir compaixão, é você entender, aqui mesmo, nesse momento, no culto agora, que essa pessoa que está sentada ao seu lado, não é apenas um corpo trajado com uma roupa. Não. O que está assentado ao seu lado não é apenas um corpo, mas é uma história. Está vendo ao lado aí de você? Essa pessoa carrega uma história de vida. Cada pessoa que cruza no seu caminho, ao invés de você olhar para a roupa ou pela postura, você passar a olhar para a história que aquela pessoa carrega dentro dela. Você começa a olhar para aquela pessoa e falar assim, meu Deus, que a pessoa ali, tadinha, a pessoa pode ter sofrido tanto na vida, que a pessoa pode ter perdido seu pai, sua mãe ainda muito novo, muito cedo, aquela pessoa pode ter sofrido um aborto, aquela pessoa pode ter, ela esperou tanto aquele filho, agora ela sofreu um aborto, aquela pessoa, ele perdeu fulano e fulano numa tragédia, num acidente de carro, aquela pessoa pode estar desempregada. Se a gente parar e começar a olhar, não para a pessoa, mas a olhar para a história que está dentro dela. Irmãos, aqui tem muitas histórias tristes, assentadas aqui hoje, que começaram lá no ventre da mãe, com a mãe tentando fazer o aborto, e essa pessoa é tão vencedora que ela venceu tudo e está aqui hoje. Ao seu lado está sentada uma pessoa que venceu uma enfermidade, ou pode estar até passando por uma enfermidade. Uma pessoa que veio hoje na ceia, falando, meu Deus, eu vou arrastado para aquele culto, mas eu vou. Sabe, ao seu lado pode estar sentada uma pessoa que está sofrendo com um filho envolvido com drogas, que nem dormiu essa noite, porque o filho chegou em casa de madrugada e quebrou tudo dentro de casa. E ela levantou de manhã e disse assim, eu não vou deixar o diabo me deter, eu vou nascer assim mesmo. É quando eu começo a olhar para a história da pessoa que está ao meu lado.
A Bíblia fala da cura de um cego chamado Bartimeu. Você lembra? Quem lembra? Jesus curou o Bartimeu. Mas o interessante é que o texto começa dizendo o seguinte, que Bartimeu, o filho de Timeu, gritava, Jesus, tem compaixão de mim. Vamos parar um pouquinho. Bartimeu, o filho de Timeu. Pronto, aí tem uma história. Aí tem uma história. Nós temos um cego com uma história. E que história é essa, pastor? Timeu, filho de Bartimeu. Segundo Flávio Josefo, um historiador, ele diz que Timeu, o pai de Bartimeu, foi um general dos soldados israelenses, judeu. E esse homem, então, ele se aposenta. E agora, com o seu dinheiro do soldo, ele agora compra propriedades, ele tem uma aposentadoria. E os romanos, então, invadem Israel, e ao invadir Israel, eles tomam as propriedades de Timeu, pai de Bartimeu. Tomam as propriedades dele, corta a renda dele. E Timeu, então, começa a se levantar e começa a provocar revoltas contra os romanos. Ele, então, montava ali alguns homens e tentavam atacar e saquear os romanos. E foram várias revoltas tentadas por Timeu, sem ser bem sucedido, para desestruturar e desestabilizar o Império Romano. Mas o Império Romano era o Império Romano e ele não conseguiu. E aí os romanos capturaram Timeu. E quando capturaram Timeu, eles o espancaram. Há quem diga que eles crucificaram Timeu e mataram Timeu. E aí perguntaram, ele tem filho? Tem, um tal de Bartimeu. Então vamos atrás dele. E eles foram atrás do Bartimeu, encontraram Bartimeu. E quando encontraram Bartimeu, falaram, olha, para que você não se torne igual ao seu pai, nós vamos arrancar os seus olhos. E eles arrancaram os olhos de Bartimeu. E Bartimeu agora é um cego. Por isso a Bíblia diz, Bartimeu, o filho de Timeu, porque tem uma história. Tem uma história. O que você está olhando para cá, você não está vendo apenas um homem com o microfone na mão, um blazer, uma calça, não. Aqui tem uma história. Aqui tem uma história de vida. O que me dá autoridade é a história que eu carrego dentro de mim. Você está entendendo isso? O que me dá autoridade para falar o que eu falo. O que me dá autoridade para fazer o que eu faço. É a história que está dentro, é a história que eu carrego dentro de mim. Uma história com Deus. Uma história que começou aos meus 18 anos de idade. A pergunta que eu te faço é, que história você carrega dentro de você? Quando a gente passa a olhar, não para a pessoa, mas para a história que ela carrega, as coisas começam a tomar outro rumo, começam a tomar outra direção. Quando você olha para a história da pessoa com quem você está conversando, você então começa a sentir compaixão. Pastor, mas é um poço de arrogância. Mas começa a estudar onde é que começou essa arrogância. Onde começou isso? Talvez lá dentro de casa, com os pais, a forma como foi criado, o sofrimento que passou, como as coisas aconteceram. O caminho para o fim, dizendo o seguinte, quando a gente olha com compaixão, a gente não olha para o corpo de carne e osso que está na nossa frente. Não é apenas um frentista que enche o tanque do meu carro com combustível. Não. É uma história que está ali segurando aquela mangueira e colocando combustível. Não é apenas um açougueiro que está cortando 1 quilo de bife para me entregar. Não. É uma história que está com uma faca na mão do outro lado do balcão. Não é apenas uma atendente, uma balconista de uma loja que está me servindo ali com uma camisa, uma calça, não. É uma história de gente que levantou cedo e que foi para lá trabalhar, na expectativa de ficar ali 30 dias, vender um pouco mais, aumentar a sua renda, para adquirir isso, aquilo outro, até mesmo, quem sabe, para pagar o tratamento de um filho que está doente. Quem está entendendo? Histórias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nos fala da cura de um paralítico que ficava sentado à porta do templo, a porta formosa, e esse paralítico foi curado.
Mas o fato que a história que narra antes é interessante, porque aquele paralítico diz uma esmola, e a Bíblia diz que Pedro e João, fitando nele os olhos, disse: não temos prata e ouro, mas o que temos te damos, olha para nós. Então, levanta e anda. Interessante que o versículo 4 diz: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Diga comigo: fitando nele os olhos, disse: olha para nós. Fitando nele os olhos, disse: olha para nós. Ou seja, o que aconteceu ali? Olho com olho. Os olhos são a janela da alma. Quando você quer conhecer uma pessoa, olhe diretamente nos olhos dela. E toda pessoa que tenta esconder a sua história, como alguém que está nu, e ninguém pode ver aqui a minha nudez, deixa eu vestir uma roupa. Toda pessoa que tem vergonha da sua história, ela dificilmente olha diretamente nos olhos do outro. Quando você olha nos olhos dela, ela baixa a cabeça, ela vira o rosto, ela faz qualquer coisa para fugir o olhar. Quem foge o olhar, eu não estou falando que está certo, eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que existe alguma coisa na história que ele está tentando esconder. Talvez alguma coisa que está no inconsciente dele o tempo todo. Olha para nós. Olha para nós. Fitando nele os olhos, olha para nós. Eu quero desafiar você agora a ter compaixão pelas pessoas.